Meus amados irmãos, nós queremos falar nesta noite sobre uma porta aberta. Na carta que Jesus escreve e envia à igreja de Filadélfia, ele fala sobre uma porta aberta. Meus amados, a cidade de Filadélfia era a mais nova das 7 cidades. Nós temos falado sempre um pouco sobre as características de cada uma delas, porque nós encontramos nas cartas algumas características que dizem respeito às características da cidade. Filadélfia havia sido fundada por pessoas que vieram de Pérgamo. Era a cidade mais jovem, foi fundada por volta de 150 anos antes de Cristo. E era uma cidade situada num lugar estratégico. Ela ficava numa rota importante da época, uma rota comercial por onde passava todos os negócios do império. Ela estava no caminho para o Oriente, no caminho para, na época, os povos bárbaros que estavam sendo colonizados por Roma, pelo Império Romano. E é tanto que aquela cidade era conhecida como a Porta do Oriente. Era por aquele caminho, por aquela rota que se chegava a esses povos. Aquela cidade, meus amados, também era chamada de Pequena Atenas, devido à grande quantidade de templos dedicados a deuses pagãos e devido à grande quantidade de deuses que eram adorados naquele lugar. Mas era também uma cidade que era constantemente atacada por terremotos. Aquela cidade foi destruída, chegou a ser destruída por um grande terremoto e depois reconstruída. Mas, meus amados, aquela cidade foi colocada ali naquele lugar de maneira estratégica, e eu peço que os irmãos estejam atentos para esse dado. Aquela cidade, a cidade de Filadélfia, foi estabelecida naquele lugar, naquela rota importante, aquela rota comercial, foi colocada ali para ser uma espécie de missionária da cultura da época, da cultura do Império Romano, que praticava ali a cultura grega, a cultura helênica, o helenismo. Então aquela cidade ela é colocada naquele lugar como um ponto de entrada e ela serviria para disseminar a cultura e o idioma do império. É importante entender que nós estamos falando de uma época em que o Império Romano se expandia e conquistava novos territórios, sendo que esses novos territórios que eram conquistados, eles precisavam, na visão do Império Romano, precisavam ser transformados para se tornarem adequados à cultura e ao idioma praticado no Império. Eram povos bárbaros, eram povos que não estavam acostumados, não estavam conectados com aquela cultura e aquele idioma do Império Romano. Portanto, a cidade de Filadélfia, ela é colocada ali, ela é construída, estabelecida naquele lugar como uma espécie de missionária da cultura e da língua naqueles dias. E isso traz muita luz para a nossa meditação nessa noite. Meus amados, observe, Jesus começa essa carta
dizendo as mesmas coisas que ele disse nas outras cartas. E um dos aspectos aqui importante que eu quero destacar para os irmãos é que Jesus começa dizendo que conhece aquela igreja. No versículo 15, ou melhor, já estava na carta de Laodiceia, né? Voltando aqui, no versículo 8, Jesus começa dizendo que conhece aquela igreja. Eu conheço as tuas obras. Meus amados, não podemos nos esquecer que Jesus é aquele que conhece a sua igreja. Jesus é aquele que conhece o seu povo, ele nos conhece. Ele conhecia aquela igreja, Jesus conhecia aquela cidade, Jesus conhecia tudo o que acontecia naquele lugar. E observe, meus irmãos, aquela cidade era uma porta para a entrada do Oriente, era uma cidade que deveria servir para disseminar uma cultura, um costume, uma língua. E é isso, meus irmãos, que Jesus espera da sua igreja. Nós fomos colocados e estabelecidos no mundo como igreja do Senhor Jesus para servirmos de porta, para servirmos como um meio de entrada do Evangelho. A igreja de Jesus, meus amados, no mundo, ela deve servir como uma agência do céu, uma porta de entrada, um ponto de encontro entre o céu e a terra. O escritor John Stott disse que é uma ponte entre dois mundos. O mundo terreno e o mundo celestial. A igreja tem essa finalidade. Mas a igreja também, meus amados, ela foi colocada pelo Senhor Jesus aqui na terra para que ela pudesse ser aquela que leva a mensagem de salvação, assim como aquela cidade deveria levar a mensagem do império para os povos bárbaros, os povos que eram conquistados. A igreja de Jesus, ela leva a mensagem de salvação para aqueles que, espiritualmente falando, são bárbaros. Aqueles que, espiritualmente falando, precisam dessa mensagem de salvação. Observe, meus irmãos, nestas cartas que Jesus envia para essas igrejas, ele vê a igreja como ela de fato é. Ele vê a igreja não como nós vemos muitas vezes, mas como ela de fato é, porque Jesus, ele faz um raio-x da igreja, ele faz uma espécie de sondagem, ele faz uma espécie de ultrassom, de raio-x, de tomografia computadorizada, uma ressonância magnética. Jesus faz um exame que nós não conseguimos fazer, mas ele vê coisas que nós não conseguimos ver. Quando você tem um problema de saúde, você vai para o médico, ele pede, dependendo do seu problema, o médico é quem vai dizer, mas ele vai pedir um raio-x, ele vai pedir uma ressonância magnética, ele vai pedir uma tomografia computadorizada, ele vai pedir um exame de ultrassonografia. Jesus faz isso com a igreja. Ele nos conhece como nós somos. Observe, irmãos, aquelas 7 igrejas, Jesus conhece cada um e diz: eu te conheço, eu conheço tuas obras, conheço tua aflição, conheço o lugar onde tu estás, eu sei quem tu és. Observe, meus amados, que na igreja de Éfeso, Jesus diz assim: olha, eu sei quem tu és, tu abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja, ela se gabava de ser uma igreja ortodoxa e fiel na doutrina, mas Jesus apontou o dedo para ela e disse: você esqueceu o primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas Jesus olhou para ela e disse: tu és rica. Era pobre aos olhos humanos, mas para Deus ela era uma igreja rica. A igreja de Pérgamo, Jesus diz: eu conheço o lugar onde tu estás, que é o trono de Satanás. Mas Jesus olha para aquela igreja e vê que ali tem gente disposta a sofrer, a entregar a sua própria vida por amor a Cristo. Tiatira era uma cidade altamente comprometida com a iniquidade. Mas Jesus encontra naquela igreja pessoas dispostas a andar com Deus em uma vida de santidade.
Jesus conhecia aqueles que queriam andar em santidade. Sardes era uma igreja que tinha a fama de estar viva, mas Jesus olhou para ela e disse: tu estás morta. Tu estás morta. Filadélfia era uma igreja que, aos olhos do mundo, tinha pouca força. Mas Jesus olhou para ela e disse: eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Porque tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amados irmãos, o que nós mais precisamos fazer é guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome. Essa igreja que estava numa cidade jovem, essa igreja provavelmente era composta de gente simples, de gente humilde, de gente pobre. Era uma igreja que não tinha tanta expressão, era uma igreja que aos olhos humanos tinha pouca força. Jesus olha para ela e diz: eu tenho diante de ti uma porta aberta, eu coloquei diante de ti uma porta aberta. E esse é o primeiro ponto, meus irmãos, que nós queremos pensar nessa noite. Tenho posto diante de ti uma porta aberta. O que significa isso? Observe, meus amados, que a grande promessa de Cristo aos cristãos de Filadélfia é que colocou diante deles uma porta aberta e que ninguém poderá jamais fechar. Versículo 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, mas tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é que significa, meus amados, essa porta aberta? Essa porta aberta, meus amados irmãos, trata da obra missionária, trata da oportunidade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de levar o Evangelho para aqueles que não conhecem Jesus ainda. Observe, meus amados, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, com relação àquilo que ele tinha para fazer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Uma porta grande e oportuna para quê? Para o trabalho. Quando Paulo chegou na cidade de Troade, ele disse: uma porta se me abriu no Senhor. Está lá em 2 Coríntios 2,12. E Paulo pede aos crentes de Colossos para que eles orem a Deus, para que eles roguem a Deus, para que Ele abra a porta para Paulo pregar o Evangelho. Está lá em Colossenses 4,3. Quando Paulo volta para Antioquia, ele conta aos irmãos como Deus tinha aberto a porta da fé aos gentios. Atos 14 e 27. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo sempre tratou a oportunidade de pregar o Evangelho como uma porta aberta, uma porta que se abre. E aqui, meus amados irmãos, eu acredito que Jesus está falando a mesma coisa para a igreja de Filadélfia. Jesus está dizendo: olha, vocês estão numa cidade que foi colocada num lugar estratégico para levar uma mensagem. Aquela cidade deveria levar a mensagem do Império Romano para os povos bárbaros. O que é que Jesus está querendo mostrar com isso? Eu quero que vocês levem a minha mensagem. Ao mesmo tempo em que a cidade deveria expandir a mensagem de Roma, Jesus coloca diante da sua igreja o privilégio, a oportunidade de expandir a mensagem do Evangelho, meus irmãos. E nós precisamos rogar a Deus para que Ele abra diante de nós uma porta, para que Ele abra diante de nós outras portas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa na rua, a pessoa é descrente, e estava conversando e me perguntando: como é que está a igreja? Como é que anda aí o início do trabalho na igreja e o ministério e tal? Aí a pessoa me disse assim: olha,
vocês têm outras frentes de trabalho além dessa igreja aqui? Eu disse, nós temos uma congregação lá em Vila de Santana. E aí a pessoa me disse, mas além dessa, tem mais alguma? Eu disse, no momento não. Aí ele disse, mas vocês pensam em abrir outras frentes de trabalho? Interessante, irmãos, uma pessoa que não é crente me perguntando isso. Vocês pensam em abrir outros pontos, outros lugares para pregação, outras... É claro que a pessoa não tinha na mente os termos técnicos que a gente usa, né, no nosso linguajar de igreja, comum da igreja. Um ponto de pregação, uma congregação, plantar uma nova igreja. Mas, em outras palavras, era isso que ele estava perguntando. E eu fico pensando, meus amados irmãos, será que nós estamos preocupados com isso? Será que nós estamos pensando em abrir novas frentes? Nós temos, irmãos, rogado a Deus para que Ele levante homens, para que Ele levante pessoas capacitadas. Nós temos rogado a Deus para que Ele abra portas. Eu vejo muitas vezes os crentes pedindo que Deus abra a porta de emprego, né, nos tempos que nós estamos, de tantos desempregados, não só o país, mas o mundo todo em crise. Uma crise ainda mais impulsionada pela pandemia, né? Nós nem saímos da pandemia direito ainda, e essa pandemia ela causou um transtorno tremendo no mundo inteiro. E isso, para um mundo que já vivia em crise, países que já viviam em crise financeira, e depois de passar por uma pandemia como essa, onde todo mundo teve que ficar em casa, né? E esse bendito desse fica em casa trouxe muito problema para muita gente. Fechou muita empresa, fechou muitos empregos, ou seja, fechou muitas portas. E a gente vê muita gente pedindo para que Deus abra a porta de emprego. Isso não é errado, irmãos. Não estou dizendo que isso está errado. Mas a grande questão, irmãos, e a reflexão que nós precisamos fazer é: será que nós estamos pedindo da mesma forma e preocupados da mesma forma em pedir a Deus que Ele abra portas para nós pregarmos o Evangelho? Observe que Jesus está dizendo àquela igreja: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Irmãos, sabe por que a gente precisa orar, rogar a Deus, pedir, implorar, suplicar a Deus? Porque é Ele que abre as portas, meus irmãos. É Ele que abre. É Ele que abre, e quando Ele abre ninguém fecha. E também tem uma coisa: quando Ele fecha não tem quem abra. E se Ele não abrir, a gente não vai conseguir abrir. Por isso que nós precisamos rogar. Nós estávamos falando hoje pela manhã no estudo da escola dominical sobre oração. E o irmão Zuca deu uma fala aqui muito boa, né? É tanto que até agora eu estou com aquela fala na mente que ele fez. E uma das coisas que ele lembrou aqui foi dizer que nós muitas vezes não somos abençoados porque não buscamos a Deus. E nós temos perdido essa compreensão. E nós precisamos, meus irmãos, rogar a Deus, orar, ter uma vida de busca, de oração, uma vida de intimidade com Deus, de oração, pedindo a Ele que Ele abra a porta diante de nós, para que nós possamos entrar com o Evangelho. A gente ora, pede por tudo, a gente pede pelo emprego, a gente pede pela saúde, a gente pede pela família, a gente pede pela nação, a gente pede pelos governantes. Todas essas coisas são legítimas, mas nós não podemos esquecer, meus irmãos, de pedir que Deus nos abençoe na obra, na evangelização, na pregação. Nós não podemos nos esquecer. Observe, meus irmãos, aquela cidade, ela estava num ponto estratégico. E nós? Como é que nós estamos?
Será que nós também não estamos aqui num ponto estratégico? Será que nós não fomos colocados por Deus neste lugar com um objetivo estratégico da parte de Deus? E será que Deus não está nos dizendo, olha, tem uma porta aberta diante de vocês, agora vocês precisam se levantar e passar por ela? E nós precisamos, irmãos, porque se nós quisermos abrir novas frentes de trabalho, nós precisamos de gente capacitada para isso. Nós precisamos de pessoas enviadas por Deus para levantar-se, para se colocar nessa brecha, como usando o termo bíblico, para se colocar na brecha, para fazer essa obra, para levar essa obra de evangelização adiante. Meus irmãos, há uma porta aberta de oportunidade missionária diante de cada cristão. Se você é um cristão, se você é um salvo em Cristo, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, existe uma porta aberta diante de você. Não é necessário viajar para outro país, para outra cidade, para outro estado. Não é obrigatório para que você seja um missionário ir para a selva amazônica, como nós vimos hoje pela manhã. Lembramos aqui, falamos do nosso irmão missionário Lázaro, que nós oramos por ele, que nós estamos ali junto naquela parceria missionária. Meus amados irmãos, para que nós sejamos um missionário, para que nós sejamos um propagador do Evangelho, basta que nós nos levantemos e comecemos a pregar o Evangelho. Aonde é que a gente começa? Em casa, na vizinhança, no dia a dia, no trabalho, na escola, onde quer que seja. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, assumir de fato e de verdade aquilo que nós somos. Se nós somos de fato um cristão, se nós somos cristãos autênticos e verdadeiros, espera-se de todo verdadeiro cristão que ele seja um missionário, que ele seja um pregador do Evangelho, que ele fale de Jesus para os outros, para aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus. É isso que se espera de nós. Nós precisamos usar essa porta que Deus abriu diante de nós. Meus amados, usar essa porta é um privilégio para nós. Falar de Jesus. A gente fala de tanta coisa. A gente conversa sobre tudo. A gente fala de futebol. A gente fala de política. E se tem dois assuntos que o povo gosta de falar e de discutir, são esses, né? É futebol e política. Mas a gente fala de outros assuntos, a gente fala de carro, a gente fala de trabalho, a gente fala de emprego, a gente fala de doença, né? Tem gente que quando se encontra com outra é só para falar de doença, que coisa triste. Não é melhor falar de Jesus? Não é melhor falar sobre a salvação? Não é melhor você trazer uma boa notícia? Observe, irmãos, o Evangelho significa o quê? Boa nova, boa notícia, notícia de salvação. É melhor do que falar de doença, é melhor do que falar de política, é melhor do que falar de outras coisas. Nós temos diante de nós uma verdadeira porta aberta. Mas, meus amados, no versículo 8, Jesus diz ainda outra coisa muito fundamental, muito importante. Ele diz assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, meus amados, sofria perseguição dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos judeus. Jesus vai falar mais na frente, no versículo 9. Aquela igreja sofria perseguição. Havia os judeus que perseguiam, diziam que os crentes não podiam ser salvos porque não eram da descendência de Abraão, diziam que tinha que guardar a lei, dizia que tinha que se circuncidar, se não se circuncidasse não poderia ser salvo, diziam que não bastava crer em Jesus como Salvador e perseguiam os crentes.
Muito crente foi perseguido e muito crente morreu naqueles primeiros dias porque não seguia aquilo que os judeus estavam insistindo. A primeira perseguição da igreja, meus irmãos, da igreja primitiva, foi pelos próprios judeus. Muitos judeus morreram, ou melhor, muitos cristãos morreram, porque não seguiam os preceitos da lei judaica, não se entregavam à necessidade de cumprir aqueles preceitos e mandamentos, especialmente a circuncisão. Basta que você leia o livro de Gálatas e você vai entender isso. Mas observe, meus irmãos, em Cristo Jesus, o verdadeiro judeu é o exterior. Ou melhor, é o interior e não o exterior. Observe que no versículo 9 diz assim: eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que era que esses judeus faziam? A temática é a mesma que Paulo trata lá no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas. Os judeus insistiam para que os cristãos, os gentios que se convertiam, se circuncidassem e guardassem a lei. E diziam eles: se vocês não se circuncidarem e não guardarem toda a lei, vocês não poderão ser salvos. Ou seja, eles insistiam que os cristãos, gentios, se transformassem em judeus. Mas observe, meus irmãos, em Cristo, o verdadeiro judeu não é o exterior, mas é o interior. Jesus ensinou isso, e o apóstolo Paulo também. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 28, Paulo diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração. O verdadeiro judeu, ou seja, quem era o judeu? O povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus é aquele que é interiormente. A verdadeira circuncisão é aquela que é do coração, no espírito, como diz o apóstolo Paulo no versículo 29 de Romanos 2. No espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. O verdadeiro povo de Deus é aquele que é filho de Abraão na fé. Os judeus na carne se gloriavam de serem filhos de Abraão na carne, na descendência. E Jesus combateu isso severamente quando ele estava no seu ministério terreno. Muitas vezes Jesus teve embate com os judeus por esse motivo. A ponto de Jesus chegar a dizer, quando os judeus disseram: nós somos filhos de Abraão. O que foi que Jesus respondeu? Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Abraão, não. Só que os judeus falavam na carne, e Jesus falava no espírito. Abraão é o pai do povo de Deus. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era um modelo, era uma figura do verdadeiro, era uma figura do eterno. Tudo aquilo que aconteceu ali, todo aquele contexto do povo no Antigo Testamento, era passageiro, era para mostrar o que Deus tinha preparado, como a carta aos Hebreus vai nos ensinar. E é interessante, irmãos, no capítulo 11 de Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, que todos aqueles heróis da fé lá do Antigo Testamento morreram sem ver a concretização da promessa, mas morreram crendo naquele que fez a promessa. Mas hoje, meus amados, nós estamos vivendo depois da concretização da promessa. Qual é a concretização da promessa? É Cristo. Cristo concretizou tudo aquilo que estava prescrito na lei.
Cristo concretizou todas aquelas ordenanças, todos aqueles mandamentos, tudo aquilo que era necessário para o povo seguir e para que, através daquilo, ser considerado o povo de Deus. Cristo realizou tudo aquilo na cruz do Calvário, quando Ele entregou a sua vida por nós. E agora, o que é que resta para cada um de nós? O que é que Deus requer de cada um de nós? A promessa que foi feita a Abraão, ela agora está cumprida em Cristo Jesus. Qual foi a promessa a Abraão? Tu serás pai de nações. E foi dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, meus amados irmãos, o povo de Deus é aquele que é no coração, aquele que é no espírito, e não aquele que é na carne, mas no espírito, e não para o louvor de homens, mas segundo Deus. Agora, amados, Jesus diz que aquela igreja, ela tem pouca força. Talvez era uma igreja pequena, humilde, talvez era uma igreja pobre, né? Não tinha tanta beleza, como diz o profeta, né? E foi cantado hoje aqui, ele não tinha nenhuma beleza. Não havia nada que pudesse nos agradar. Ele era rejeitado, ele era desprezado. Talvez aquela igreja, aquela igrejinha, não é? Talvez aquela igrejinha era uma igreja simples, humilde, pobre, pequena. Mas o que foi que Jesus disse? Eu coloquei uma porta diante de ti. Aquela igreja, meus amados, ela tinha algo que muitas grandes igrejas hoje não têm. O que era que aquela igreja tinha? Ela guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. Aquela igreja era fiel. Aquela igreja tinha fidelidade a Deus. A igreja podia ser pequena em seu tamanho e na sua força diante dos homens, mas era grande no poder de Deus, era grande na sua fidelidade a Deus. Meus irmãos, o que é que as Escrituras nos dizem? Que Deus usa as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Que Deus usa as coisas que não são para reduzir a nada as coisas que são. Jesus diz a Sardes: tu tens fama, mas não tem vida. Sardes era uma igreja que achava que estava viva, mas Jesus disse o quê? Tu estás morta. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida. Filadélfia não tinha força diante dos homens, mas tinha o poder de Deus em si, tinha poder diante de Deus. Ah, meus amados irmãos, e nós? Onde nós nos encaixamos aqui? O que é que Jesus está dizendo quando Ele olha para nós? Porque Ele olha para cada uma de suas igrejas. Qual será o diagnóstico de Jesus ao olhar para nós, ao olhar para mim e para você? Qual será o diagnóstico de Jesus ao olhar para as igrejas dos nossos dias? Hoje em dia muitas igrejas têm abandonado o Evangelho, muitas igrejas têm abandonado a palavra, e olha qual é a palavra de louvor que Jesus traz àquela igreja: vocês não abandonaram o meu nome, não negaram a minha palavra, vocês guardaram a minha palavra. Precisamos, meus amados, guardar essa palavra. O Evangelho é o centro, deve ser o centro da nossa vida. A palavra deve ser o centro da nossa vida. O Evangelho de Cristo Jesus deve ser o centro da nossa igreja, deve ser o centro do nosso culto, deve ser o centro da nossa adoração. Muitos hoje em dia não têm guardado a palavra de Deus e, consequentemente, não podem ser fiéis a Cristo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias difíceis, dias de grande desconhecimento das Escrituras, dias de grande desconhecimento da palavra. Nós estamos vivendo numa época
em que muitos daqueles que são chamados de crentes, que são chamados de serem o povo de Deus, precisam ser evangelizados, precisam voltar às origens e conhecer o evangelho, aquele evangelho simples, puro. Precisamos, meus amados irmãos, todos nós, cada dia mais, cada vez mais, estarmos firmes nessa palavra. Voltar, meus amados irmãos, os nossos olhos, voltar o nosso amor, o nosso coração para a palavra de Deus, ter fome e sede da palavra de Deus. Agora, meus amados, é preciso nos lembrar de que Cristo é o protetor da igreja. Ele é aquele que abre as portas e Ele é aquele que fecha as portas. Mas foi Ele quem disse que a porta do inferno não prevalece contra a sua igreja. A igreja de Cristo, meus amados, é um povo selado, é um povo escolhido, é um povo guardado por Deus. E diz a Escritura que o maligno não lhe toca. Jesus é aquele que guarda, é aquele que protege a sua igreja. Ele promete, meus amados irmãos, nos guardar. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo, mesmo nas provações, Ele promete guardá-la nas suas provações. Observe o versículo 10. Porque guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Se a igreja guardar a palavra de Cristo, Cristo guardará a igreja. A igreja de Filadélfia, meus amados irmãos, não cedeu às pressões dos seus dias. Ela sofreu, mas ela guardou a palavra e se manteve fiel. E em último lugar, meus amados, no versículo 12, Jesus diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e lhe darei um novo nome. Gravarei sobre ele um nome novo. O nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e o meu nome, o meu novo nome. Observe, meus amados, no versículo 11, Jesus ordena à igreja a permanecer fiel. Ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora. Aí você diz assim: mas já faz 2000 anos que Jesus disse isso. Meus irmãos, não se preocupe não. Nos dias do apóstolo Pedro, as pessoas já julgavam demorada a vinda de Cristo. Pedro mesmo disse: muitos julgam demorada a sua volta. E é o próprio apóstolo quem diz assim: mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele não está demorando, apenas não chegou ainda a sua hora. Mas ele disse: eu venho, e eu venho sem demora. Seja firme, permaneça fiel, porque eu venho. Meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar que Jesus está às portas. Olha o que é que ele diz aqui: eu venho sem demora. Jesus está às portas. Nós não sabemos quando será, mas de uma coisa nós sabemos: Ele virá. Não podemos nos esquecer dessa realidade, dessa verdade. Ele vai voltar porque Ele prometeu. Ele disse, e não foi uma vez só, Ele disse muitas vezes que viria. E Ele está aqui dizendo de novo. E Ele continua nesse mesmo livro de Apocalipse, reafirmando isso diversas vezes, que Ele vem. Ele vai voltar. Portanto, Ele disse: conserva o que tens, conserva a tua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. É preciso nos lembrar, meus amados. Mas no versículo 12, nós encontramos essa promessa de Cristo. E a promessa
é para aqueles que permanecem fiéis a Ele. Ao vencedor. Quem é o vencedor? É aquele que permanece fiel. É aquele que preserva a palavra, é aquele que não nega o nome do Senhor, é aquele que permanece firme, é aquele que conserva, que guarda a sua coroa para que ninguém tome. Esse é o vencedor, e Jesus diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Aqui nós temos muitas promessas. E essas promessas, elas representam imagens muito vivas para todos nós, mas que devem ter sido mais vivas ainda e significativas para aqueles cristãos lá de Filadélfia. Olha o que é que Jesus está dizendo: o vencedor será coluna no santuário de Deus. O que era que aqueles crentes daquela cidade estavam acostumados? E qual era o temor que eles tinham naquela época? Eles não tinham medo da perseguição por causa do evangelho, mas eu tenho certeza que eles tinham medo do terremoto, porque aquela cidade sofria constantemente com terremotos. Mas Jesus diz o quê? O que permanecer firme, farei dele uma coluna. Pode vir um abalo, pode dar o terremoto, mas isso diz alguma coisa para nós, meus irmãos? Para mim e para você? De que forma nós devemos nos portar? Permanecer diante de Deus firmes. Pode vir a perseguição, o terremoto, a dificuldade. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Mas ele diz mais: o crente fiel, o cristão fiel é uma coluna, e uma coluna da igreja é alguém que recebe o reconhecimento, a honra de servir, de ser um servo de Deus, de ser um daqueles elementos humanos que Deus usa para que a sua igreja possa seguir. Observe, meus irmãos, os apóstolos Pedro, Tiago e João eram reputados como colunas da igreja. Está lá em Gálatas 2, versículo 9. E nós temos, ao longo da história da igreja até os nossos dias, homens de Deus que são considerados colunas do evangelho, colunas da igreja. Aquelas pessoas que se mantiveram firmes, que permaneceram sustentando, que permaneceram segurando. E hoje, meus amados irmãos, nós precisamos nos levantar como essas colunas fortes. É o próprio Senhor Jesus que está dizendo: o vencedor será feito coluna. Devemos ser colunas no santuário de Deus, na igreja de Deus, na obra de Deus aqui nesse mundo. Meus amados irmãos, mas ele nos diz também que ele escreverá sobre o cristão fiel o nome do seu Deus. Observe, meus amados, que do mesmo modo que naquela época um escravo era marcado com o nome do seu dono, do mesmo modo que na nossa época ainda se usa a prática de marcar o animal com o nome do seu dono para mostrar quem é o seu dono, para mostrar que ele tem um dono. Jesus aqui usa essa figura e diz: olha, eu vou colocar o nome do meu Deus no vencedor. Aquele que se mantiver fiel será marcado. A Bíblia aqui fala de uma marca. Deus vai colocar no cristão verdadeiro a sua marca sobre aqueles que são fiéis. Interessante, irmãos, que essa figura da marca, ela levanta muita curiosidade, Só que a gente só se lembra de falar na marca da besta, Mas é interessante que a Bíblia nos mostra que Deus também tem uma marca para colocar nos crentes. Deus tem uma marca para colocar em nós. A Bíblia não só fala na marca da besta, não. Interessante como nós nos desapercebemos disso. Como nós não nos lembramos. Leia o livro de Apocalipse com atenção e você vai ver. O crente tem um selo. O crente tem uma marca. A questão da marca da besta que aparece aqui no livro de Apocalipse é porque o diabo ele tenta copiar tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz, o diabo tenta copiar. E assim como Deus coloca a sua marca no verdadeiro crente, o diabo também vai colocar a marca dele.
Mas isso é uma tentativa de copiar aquilo que Deus faz. Mas, irmãos, a marca mais importante que nós deveríamos observar e olhar e atentar para ela na Bíblia é a marca que eu e você devemos ter. O selo. Qual é o selo? É o selo do Espírito Santo, é a marca de Deus, a marca de Cristo, é aquela que nos distingue como crente, como um cristão fiel, como um salvo no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa marca. Nós temos uma marca e temos um nome, um novo nome. Ele diz, esse novo nome terá o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém, o nome de Jesus. É uma figura que ele está usando, mas para nos mostrar que nós temos um dono. Irmãos, essa figura aqui de ter uma marca, de ter um nome, ela nos mostra quem é o nosso dono. Aquele que tem a marca de Deus, a marca de Cristo nele e na sua vida, significa que Deus é o seu dono. Aquele que terá a marca da besta, significa que a besta é o seu dono. Mas essa figura, marca na Bíblia, selo, significa o quê? Você tem um dono, e o nosso dono é o Senhor Jesus. A Ele a honra e a glória para todo sempre. Meus irmãos, apenas para fazer aqui uma rápida aplicação. Jesus fala aqui nesse texto, ele nos mostra muitas figuras, mas não daria para nós detalhar cada uma delas. Mas eu quis levantar esses 3 pontos aqui. E a primeira figura aqui que Jesus nos mostra é da porta. A porta aberta. Não nos esqueçamos, meus irmãos, nós temos diante de nós uma oportunidade de pregar o Evangelho todos os dias. Sempre. Temos diante de nós uma porta aberta. Jesus fala na guarda da palavra, que representa a nossa fidelidade ao nosso Deus. Nós devemos guardar a palavra de Deus e jamais negar o seu nome. E Jesus fala aqui da figura da coluna do templo de Deus, que representa a nossa segurança em Deus. Nós estamos seguros, nós somos coluna. Se nós somos de Deus, se nós somos verdadeiros cristãos, nós somos colunas do templo de Deus. Nós estamos seguros. Pode vir a onda, pode vir o terremoto, pode vir o tsunami, pode vir o maremoto, pode vir o que for. Deus nos sustenta, Ele nos guarda, porque Ele nos fez coluna no seu templo, no seu santo templo. Meus amados, não nos esqueçamos, Cristo Jesus tem a chave das portas. Ele diz que abre a porta. Se é Ele que abre e é Ele que fecha, é porque Ele tem a chave. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Ele promete nos fazer seguros, como colunas. E quando Ele abre uma porta diante de nós, o que é que nós devemos fazer? Com firmeza, trabalhar. Entrar por essa porta e levar a boa nova do Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que nós possamos, meus amados, nesta noite sair daqui com esse sentimento, com essa certeza, com a convicção e com o nosso espírito renovado, sabendo que nós temos diante de nós uma porta. Agora, meus irmãos, clamemos ao nosso Deus para que Ele levante homens capazes, homens comprometidos para trabalharem e passarem por essa porta que Ele tem aberto diante de nós. Que nós possamos continuar avançando, que a nossa igreja possa avançar, abrir novas frentes de trabalho, abrir novos pontos de pregação, novas igrejas, plantar o Evangelho do Senhor Jesus em outros lugares.
Oremos por isso, meus irmãos. Roguemos ao Senhor por isso. Que Ele nos abençoe. Nosso culto, nós vamos cantar